Olá, hoje dando continuidade à série de 1 Reis, a partir do capítulo 6, vemos que Salomão começou a construir o templo de Salomão, como ficou conhecido. Exatamente 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito com Moisés. Esse templo seria a morada de Deus e substituiria o tabernáculo que era usado até então, desde a época de Moisés. E todo o interior do templo foi revestido com madeira de cedro e coberto de ouro puro, inclusive o altar. Havia 2 estátuas de querubins gigantes, de madeira de oliveira, também cobertos de ouro, com asas estendidas de uma parede à outra. E é dito que nessa construção, até mesmo o piso foi revestido de ouro. E Deus fala a Salomão por meio de profetas, afirmando que a presença dele naquele templo não dependia apenas do templo em si, mas da obediência do povo. Se Salomão andasse nos seus estatutos, Deus permaneceria com ele e com o povo de Israel. E não que Deus estaria apenas no templo, como hoje em dia é comum dizer que Deus está apenas na igreja e que apenas podemos encontrá-lo nas igrejas. Não é isso que o texto diz. O capítulo 6 termina dizendo que o templo levou 7 anos para ser concluído. E agora no capítulo 7, após a construção do templo ser concluída, Salomão começa a construir o seu próprio palácio. Essa obra levou 13 anos. Era um conjunto grande e complexo de edifícios reais, onde incluía construções importantes, como a Casa da Floresta do Líbano, feita com muitas colunas de cedro, usada provavelmente para fins administrativos e militares, dentre muitas outras repartições, inclusive uma casa especial para a filha do faraó, sua esposa. Vale ressaltar que o rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, que seriam esposas secundárias do rei. E o capítulo termina afirmando que toda a obra de Salomão foi concluída e grande parte dela foi feita de ouro. No capítulo 8, a Arca da Aliança é levada ao templo. E é dito que quando isso foi feito, houve uma nuvem que encheu a casa do Senhor, que encheu o templo, simbolizando a presença gloriosa de Deus, a ponto de os sacerdotes não conseguirem continuar ministrando. E todos veem que aquele local é um local especial para se clamar a Deus. E Salomão faz uma grande oração diante do povo. E é uma oração muito bonita. Quem diria que futuramente Salomão irá abandonar a Deus? E é dito que Salomão, naquele momento, oferece 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E o povo celebra uma festa com grande alegria por 14 dias. No capítulo 9, vemos que Deus aparece novamente em sonho a Salomão, dizendo que consagrou aquele templo, colocando ali o seu nome para sempre, e que seus olhos e seu coração estariam ali, naquele templo, continuamente, ouvindo os clamores do povo. Mas Deus também faz uma observação importante, para que Salomão
não se desviasse de seus caminhos, para que Deus então pudesse manter essa promessa. E o capítulo termina dizendo que Salomão também fortalece o seu comércio marítimo, construindo uma frota de navios. E agora no capítulo 10, o capítulo 10 vem descrever o auge da fama de Salomão, da sabedoria dele e da riqueza, reconhecidas naquela época internacionalmente. O capítulo é quase todo um retrato do pico do seu reinado. Menciona também que ele recebeu a visita da rainha de Sebá, uma rainha muito importante na época, que possuía muitas dúvidas. Provavelmente o texto não menciona, mas eram dúvidas relacionadas, dúvidas espirituais, sobre o que era o certo, sobre o que era errado, sobre quem era Deus. E Salomão consegue responder a todas essas perguntas. E ela fica impressionada. E menciona também que ela deu a Salomão muitos presentes em ouro e pedras preciosas, como ninguém antes havia dado. O capítulo também registra um dado impressionante. O peso do ouro que vinha a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Isso equivale hoje a dezenas de bilhões de dólares. Vale ressaltar também que esse cálculo é um tanto relativo. Menciona também que que Salomão mandou fazer escudos de ouro, que ele manda fazer um trono de marfim revestido de ouro, com leões de ouro, degraus de ouro. E o texto afirma: nunca se fizera obra semelhante em nenhum reino. Todos os copos do rei eram de ouro, nada era de prata, porque na época de Salomão a prata perdeu o valor, porque tudo de Salomão era de ouro e a prata acabou perdendo o valor. E agora um detalhe importantíssimo, o começo da queda de Salomão. É dito que Salomão importava cavalos do Egito e da Cilícia e os revendia a outros reinos. E esse detalhe é importante porque havia na lei, especificamente em Deuteronômio, capítulo 17, verso 16 e 17, que diz o seguinte: porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. E aqui vemos que Salomão descumpriu essa ordem, pois ele comercializava cavalos com o povo egípcio e ele teve, ao total, 1000 esposas. E acumulou bastante ouro também, a ponto de aumentar bastante os impostos, como veremos nos próximos capítulos. Ele aumentou os impostos, os tributos, fez alguns de escravos, tudo para conseguir mais e mais dinheiro. Futuramente veremos que Salomão se perdeu por conta disso. E há quem diga que ele morreu sem se arrepender. Mas tudo indica que Salomão sim se arrependeu de seus pecados, pois ele, futuramente veremos, se tornará idólatra, adorando a outros deuses pagãos, mas provavelmente ele se arrependeu devido aos provérbios, devido às suas palavras que ficaram registradas na Bíblia, quando ele menciona a questão da vaidade, que tudo não passa de vaidade. Ele menciona dinheiro, fama, etc. E considera tudo isso vaidade. E isso foi já no final de sua vida, quando ele já era idoso. Então, provavelmente, ele se arrependeu e foi para o céu.
E aqui concluímos mais um vídeo da playlist de Primeiro Reis.